Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Saudações a você que nos acompanha de casa pela Vim TV. Estamos retornando aí de um período de viagens em missão, janeiro afora. Seja bem-vindo, Samir. Obrigado, Padre. Vocês que estão em casa acompanharam ao longo desse mês de janeiro e inicinho também, agora de fevereiro, uma sequência de programas especiais que nós fizemos no ano que se passou. Mas estamos de volta e assim, é o primeiro programa Fé e Vida. E apesar do tema fazer referência a uma experiência dolorosa, o programa de hoje não poderia deixar de lançar este olhar de fé sobre a vida das vítimas da tragédia em Brumadinho. Por isso que eu comecei com essa canção hoje, Samir. Deus está presente em nossas vidas em todos os momentos, até na hora da dor e do sofrimento. Nós sabemos que os meios de comunicação nos últimos dias têm apresentado detalhadamente estudos, estatísticas, feito avaliações, procurado culpados e apresentado vítimas, ilustrado dramas. E há um sofrimento muito grande. O estado de Minas Gerais está de luto. E essa experiência é dolorosa para todas as pessoas que têm tido a oportunidade de acompanhar pelos meios de comunicação. E como eu dizia para vocês, seria inconveniente da nossa parte não lançar o nosso olhar de fé sobre esta realidade. Eu penso que mais que falar da tragédia de Brumadinho, tragédia com a qual vocês tiveram contato nos últimos dias, pelos meios de comunicação, eu penso que é o momento de orar pelas vítimas de Brumadinho, orar e lançar um olhar de fé sobre esse acontecimento doloroso para todos nós. E nesta oração, buscando força em Deus que está presente em nossas vidas, procurar aprender com esta realidade. Mas, Padre, é possível aprender uma situação dessa? É possível aprender. Principalmente quando nós olhamos para a sequência dos fatos e percebemos que houve erros humanos e que muitas vezes várias situações na vida trazem os nossos próprios erros, revelam as nossas próprias falhas. Eu tenho dito o seguinte, Samir, não é culpa de Deus.
Em muitos momentos nós vemos pessoas, por exemplo, brigando com Deus e Deus entende. Deus entende que as pessoas queiram brigar com Ele porque estão experimentando dor, revolta, contrariadas pela falta de tantas estruturas que tinham antes. Deus entende. Engraçado, Deus aceita que a gente brigue com Ele na hora da nossa dor e da nossa revolta. Deus experimenta que nós até o culpemos. Quanta gente nos últimos dias não tem dito, Deus quis assim. E eu, com toda a tranquilidade de um sacerdote bem orientado pela igreja, à luz da palavra de Deus, devo dizer, Deus não tem culpa e nem quis assim. O que nós estamos vendo, as consequências, na verdade, é fruto das faltas humanas e nós precisamos rever isso. Então hoje eu quero te convidar, você que acompanha o programa Fé e Vida, a rezar comigo pelas vítimas de Brumadinho. Nós vamos rezar à luz da palavra de Deus pelas vítimas de Brumadinho. Olhando esta realidade que nós estamos experimentando, nós podemos rezar pedindo a Deus que console o coração dessas pessoas. É interessante que a canção que a gente fez diz assim, Deus está aqui nesse momento. Deus está em Brumadinho nesse momento. Eu tenho percebido, por exemplo, as tantas manifestações da presença de Deus continuamente, desde que tudo aconteceu. Em cada olhar, em cada mão que se estende, em cada abraço solidário, em cada lágrima derramada, nos momentos de oração, tanto da Igreja Católica como das igrejas pentecostais, a presença de sacerdotes, de consagrados, consagradas, religiosos, religiosas, a presença de pessoas que talvez não têm nem um credo, não professa nenhuma fé, não tem nenhuma prática religiosa, mas tem amor no coração e por isso, como filhos e filhas de Deus, se apresentam naquela realidade e ali são para as pessoas que estão sofrendo o rosto solidário e misericordioso de um Deus que se faz presente, que sofre com o seu povo, até mesmo quando o povo sofre as consequências da dureza do coração humano e é vitimado catastroficamente. Eu quero rezar por todas as vítimas de Brumadinho com você que nos acompanha de casa, lançando esse olhar de fé. Deus está presente ali e se faz solidário em cada pessoa que estende a mão para aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem as consequências daquele terrível acontecimento do rompimento da barragem. E nós vamos falar um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Nós vamos rezar por nossos irmãos, mas tomando consciência também. Tomando consciência de que é preciso rezar com os pés no chão, assumir o nosso lugar e rever a nossa atitude. Refletir até que ponto o ser humano pode chegar quando se afasta de Deus, nosso Senhor. Eu vejo que quem tem fé erra menos. Quem tem fé erra menos. Eu quero ler um texto bíblico antes da gente ir para o nosso intervalo, que vai nos dar o tom da nossa conversa no próximo bloco. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, e diz assim, no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Depois, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aí Jesus vai nos dizer,
no versículo 26 do capítulo 7 de Mateus. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, imprudente, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou esta fala, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os seus escribas. Que as palavras do Santo Evangelho sejam no programa Fé e Vida hoje fonte de vida e salvação para todos nós. É esta reflexão que eu quero fazer com você. A vida, as nossas edificações, tanto as construções e os projetos desse mundo, quanto a nossa vida, o nosso projeto de vida. A nossa vida é como que uma casa que a gente constrói no dia a dia. E eu quero que você lance o seu olhar sobre a barragem de Brumadinho, o projeto humano ali constituído, a expectativa que tinham seus construtores, o desejo por lucro, o acontecimento trágico, as consequências disso. Onde é que está o problema? Vamos assim para o nosso intervalo. E quando retornarmos, vamos refletir o acontecimento Brumadinho à luz do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7.